Bom dia, gente. Bom dia, galera aí do segundo ano. Então, olha só. Hoje, o nosso assunto vem a ser alcadianos. A aula passada foram os cicloalcanos. E nessa aula de hoje nós vamos ver os alcadianos. Os alcadianos são hidrocarbonetos que possuem duas duplas ligações na sua estrutura. Tá? Eles apresentam duas duplas ligações. Sua nomenclatura possui a terminação dieno. Tá? Os alcadianos, eles estão presentes na cerveja, né? É o mirceno, para dar sabor na cerveja. E os alcadianos também eles estão presentes como aromatizantes, substâncias aromatizantes, não é? Também são chamados de terpenos. Esses aromatizantes são os terpenos, que não deixam de ser da classe dos alcadianos. Por quê? Porque eles possuem duas ligações duplas na sua estrutura. Tá? Então, gente, vamos lá. Os alcadianos, na sua nomenclatura, eles possuem a terminação eno. O alcadiano possui a terminação eno. Então, dieno. Então, gente, na hora de nós darmos a nomenclatura dos alcadianos, nós vamos colocar lá a terminação dieno. Então, vamos ver aqui alguns alcadianos, não é? Então, nós temos aqui embaixo, tá? Nós temos a fórmula condensada de um alcadiano e aqui nós temos a fórmula tipo bastão. Fórmula condensada, estrutural condensada e aqui tipo bastão. E aqui embaixo nós temos um outro alcadiano, tá? Fórmula condensada e essa daqui tipo bastão. Vamos dar nomes a esses hidrocarbonetos que nós chamamos de alcadianos. Então, gente, a primeira coisa que nós devemos fazer é enumerar a estrutura. Desculpa, tá, gente? Enumerar a estrutura. Por quê? Na nomenclatura nós temos que dizer aonde estão as duplas ligações. Então existe uma regrinha bem simples. Enumera-se a estrutura a partir da extremidade mais próxima da dupla ligação. Eu posso enumerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Mas o que acontece? Tem que ser a partir da extremidade mais próxima da dupla ligação. Então vamos ver por primeiro essa estrutura aqui, ó. Tá? Então aqui nessa estrutura eu tenho 4 carbonos. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Desculpe, gente. 1, 2, 3, 4, 5. Corrigindo, 5 carbonos. Então vamos lá. Se nós observarmos bem essa estrutura, nós vamos ver que a extremidade mais próxima da dupla é a extremidade da direita. Então nós vamos enumerar da direita para a esquerda. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então esse alcadiano ele tem 5 carbonos. Esse alcadiano tem 5 carbonos. Detalhe, como é que eu vou identificar o carbono no qual está contida a dupla ligação? Quando eu... Olha o macete, gente, presta atenção no macete, hein? Quando eu enumero da esquerda para a direita, nesse sentido, tá? Nesse sentido aqui, o carbono no qual estará a dupla será aquele carbono que ela estiver na frente. Que a dupla estiver na frente. Quando eu enumero em sentido contrário, ou seja, da direita para a esquerda, será aquele carbono que ela tiver atrás. Então, gente, olha só, o macete, hein? Quando eu enumero da esquerda para a direita, o carbono no qual estará contida a dupla será aquele carbono que a dupla estiver na frente. Quando eu enumero em sentido contrário, ou seja, da direita para a esquerda,
será aquele carbono que a dupla estiver atrás, ok? Então, gente, vamos identificar os carbonos onde estão contidas as duplas ligações. Eu estou numerando da direita para a esquerda. Então, eu tenho uma dupla no carbono de número 1 e uma dupla no carbono de número 3. Então, como é que vai ficar a nossa nomenclatura? A nomenclatura desse alcadieno. Eu tenho 5 carbonos na estrutura. Eu vou escrever o prefixo relativo a 5. Eu não sei se vocês lembram desse macete, na nossa última aula na escola ainda, antes dessa pandemia, tá? Antes desse coronavírus. Não sei se vocês se lembram, que eu dei o macete todinho. 1, met, prefixo de 2, et, 3, prop, 4, calçado soldado, boot, 5, passa no cabelo, pente, 6, não é a ex não, mas é a ex, 7, se não tem jeito, ept, 8, lembra do polvo, oct, de octopus, 9, o que elas diziam não dizem mais, non, 10, não é aparelho de som não, mas é deck. Então nós temos met, et, prop, boot, pente, ex, ept, oct, non e deck. Então, gente, vamos voltar aqui. Olha só, quantos carbonos nós temos aqui? 5. Prefixo de 5, passa no cabelo. Pente. Então, gente, vamos começar a nossa nomenclatura. Pente. Então, nós temos penta, penta, traço. Eu tenho uma dupla no carbono de número 1, então eu tenho penta 1, vírgula. E tem uma dupla no carbono de número 3, então eu tenho penta 1, 3, dieno. Então, gente, eu tenho uma estrutura de 5 carbonos, penta. Eu tenho uma dupla no carbono de número 1 e outra no carbono de número 3. Eu tenho um dieno, tá? Por que a terminação dieno? Dieno. Eu tenho 2 duplas. Essas 2 duplas estão aonde? Uma no carbono de número 1 e a outra no carbono de número 3. Vamos fazer a de baixo? O raciocínio praticamente, gente, é o mesmo. Então vamos lá, olha só. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Seguindo a regra, eu tenho que enumerar a partir da extremidade mais próxima da dupla. Então aqui eu conto 1, 2, cheguei na dupla. Aliás, 1, cheguei na dupla. 1, cheguei na dupla. Nessa situação aqui, gente, tanto faz. Por quê? A distância das duplas nas extremidades são as mesmas, tá ok? Então eu vou enumerar agora da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4. Quando eu enumero da esquerda para a direita, o carbono no qual estará a dupla será aquele que ela estiver na frente. Então, ó, aqui está na frente do carbono de número 1 e aqui, por incrível que pareça, está na frente do carbono de número 3. Então, como é que vai ficar o nome? 4 carbonos têm estrutura. Prefixo de 4, calçado do soldado. But. Então fica buta, um, 3, dieno. Buta 1, 3, dieno. Essas duas fórmulas aqui, gente, são as fórmulas tipo bastão dessa estrutura aqui, ó. Essa daqui é dessa daqui e essa fórmula aqui é dessa daqui. Tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Eu estou passando 2 exercícios aí para vocês fazerem. E corona. Vamos lá. O primeiro exercício aqui.
escreva as fórmulas condensadas dos seguintes alcadianos. Então aqui eu tenho a nomenclatura e vou escrever a fórmula. Tá? Ali vocês têm a fórmula, nós temos as nomenclaturas. Aqui nós vamos fazer o inverso. Temos a nomenclatura e vamos escrever a estrutura. Tá? Então vamos lá, gente. Olha só. Essa daqui, ó. Buta 1, 2, dieno. Então, a minha cadeia principal, ela tem 4 carbonos. A minha cadeia principal não. A minha cadeia de alcadieno tem 4 carbonos. Então, eu coloco 1, 2, 3, 4. Eu tenho uma dupla no carbono de número 1. Então, ó, boto a dupla aqui no carbono de número 1 e tem uma dupla no carbono de número 2. Bota a outra dupla aqui, tá? Como o carbono ele é tetravalente, ele faz 4 ligações covalentes, nós vamos completar com os hidrogênios, segundo a necessidade de cada carbono. Então, esse carbono aqui está fazendo 2 ligações com esse. Estão sobrando quantas? 2. Então, com hidrogênio, aí você bota H2. Esse aqui está fazendo 2 com esse e 2 com esse. Não está sobrando ninguém, está fazendo 4. Então, fica assim mesmo. Esse carbono aqui está fazendo 2 com esse e 1 com esse. Está sobrando quantos? 1. Bota um hidrogênio aqui, ó. E esse aqui está fazendo 1 com esse. Está sobrando quantos hidrogênios? 3. Bota os 3 hidrogênios aqui. Tá? Os 3 hidrogênios. Aí eu vou pedir a vocês que vocês, dentro desse raciocínio, construam as fórmulas da B e da C. Aqui nos 2, dê o nome dos alcadianos a seguir. Então, gente, a mesma coisa que nós fizemos lá, nós vamos fazer aqui. Ok? Então, preste bem atenção. Nome desse alcadiano A aqui, do item A. A primeira coisa que nós temos que fazer vem a ser o quê? Enumerar essa estrutura. O que a regra diz? A partir da extremidade mais próxima da dupla. Então a enumeração aqui vai da direita para a esquerda. Direita para a esquerda. Por quê? A extremidade mais próxima é a extremidade da direita. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, como é que vai ficar o nome, gente? Eu tenho uma dupla de carbono. Carbono de número 1, eu estou numerando, ó, ao macete. A dupla, quando a gente enumera da direita para a esquerda, a dupla no qual, o carbono no qual estará a dupla será aquele carbono que ela tiver atrás, ó. Então, ela está atrás do número 1 e atrás aqui do número 3. Então, vamos lá, gente. Aqui nós temos hepta, traço, 1, 3, novamente o 3, dieno. A mesma coisa vocês vão fazer com essas estruturas aqui. Agora, não sei se vocês esqueceram, mas na fórmula tipo bastão, aqui eu tenho carbono, 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 carbono e carbono, carbono e carbono. Tá? Em cada vértice eu tenho um átomo de carbono. Na hora que vocês forem dar a nomenclatura, lembrem-se disso e coloquem os carbonos para vocês terem uma visualização melhor, tá? E poderem dar a nomenclatura. Minha gente, aqui fica o meu muito obrigado. Até semana que vem. Um abraço de coração e fiquem em casa. Não saia não. Daqui a pouco nós estamos juntos. Um beijo no coração.